Eu bem que falei que final do ano a RTX 5090, 5080, a famosa nova geração Blackwell deve sair. Já tinha dito isso em vídeos sobre a época das 40 Super, que muita gente disse que não iria sair, que eu chutei e acertei. E agora, provavelmente, até pelo que o Jensen falou sobre tá lançando uma GPU nova, uma geração nova de GPUs a cada ano, eu imagino que nós devamos ver Blackwell em 2024. Mas o vídeo de hoje eu quero que você já saiba quais serão as grandes discussões que vão girar em torno de Blackwell. Eu não vou fazer aqui palpites, tá? Eu não vou dizer o que vem e o que não vem. Mas eu vou falar sobre termos técnicos e explicá-los para vocês, de forma que quando essas placas chegarem, vocês já vão começar a entender daquela forma assim, pô, cara, isso aqui que estão discutindo, o Marco já falou. Vamos falar sobre chip MCM, vamos falar sobre chip monolítico, vamos falar sobre GDDR7, vamos falar como que eles podem melhorar por hardware ou software, os CUDA cores, os Ray Tracing cores, os Tensor cores, os Optical Flow Accelerators, DLSS Frame Generation, Ray Reconstruction, Path Tracing, assim por diante. Então segue a gente aí para mais, se inscreve no canal, já curte esse vídeo e vamos deixar aquele espaço para o recado dos nossos patrocinadores. gvgmall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Vamos começar pelo hardware, que na minha cabeça é mais fácil de segmentar. E nesse segmento eu vou primeiro falar do chip central, né? MCM ou monolítico? Será que a NVIDIA pela primeira vez vai trazer um módulo de múltiplos chips? Para quem não sabe, RDNA 3 é um MCM. Nós temos ali várias GPUzinhas, né? GPUzinhas, módulos de GPU e um módulo de memória central, módulo de input, output. E esses módulos, eles podem ser fabricados em múltiplas litografias e com isso baratear o custo. Tanto é que quando a gente fala num chip monolítico, significa que um processador que tem cores normais, que tem cores de inteligência artificial, que tem cores de Ray Tracing, todos eles em um único processo de fabricação, vai ser um chip monolítico. Mas em vários processos de fabricação usando o interposer, ele já vai ser um chip MCM de múltiplos módulos. E aí a NVIDIA pode optar por isso. Isso vai baratear o custo. Peraí, o custo para a NVIDIA, o custo para a gente, o custo para a NVIDIA. E sempre lembrando, esse custo ele é comparado com o chip que potencialmente sairia monolítico. Então, digamos, se a Intel pega um processador Intel Core i9, que é monolítico, em um único processo de fabricação, e criasse o mesmo chip, com a mesma performance, em múltiplos processos de fabricação, ela teria um custo menor. Isso significaria que ela venderia ele mais barato para a gente? Isso é outra conversa. Então, é importante a gente ter essa noção de que a NVIDIA pode baratear seu custo de fabricação, mas não necessariamente ela vai baratear isso para a gente, né? Ela pode aumentar sua margem, ela pode aumentar seu lucro, como ela fez na arquitetura da Lovelace. Ela vendeu menos, aumentou a sua margem, ganhou mais por GPU vendida e acabou que teve o mesmo lucro, mesmo tendo uma quantidade de vendas menor. Pulando da parte do MCM, nós já vamos ter ali as GDDR, que podem ser GDDR7. E as duas grandes mudanças em GDDR7 estão nos seus limites. Nós estamos falando em uma GDDR que pode chegar a 32 gigabits por segundo, em comparação com uma GDDR6X que pode chegar até 24 gigabits por segundo. Só para vocês terem noção do quanto esse salto é relevante, em GDDR6, que é a antecessora da GDDR6X, nós temos 20 gigabits por segundo. Então, 20 para 24 e agora para 32. Mas só um detalhe, nem sempre, quer dizer, historicamente o costume da NVIDIA é não usar o limite da GDDR que está disponível no mercado. Ela usa algo próximo. Além disso, a capacidade máxima que o chip por banco consegue.
Então nós estamos falando de um chip que sai de engenharia R6X de 32 gigabits, ou seja, 4 GB por banco de memória, para 64 gigabits ou 8 GB de memória por banco. O que isso significa? Significa que em uma placa de 128 bits com uma 5060, nós podemos ter até 32 GB de memória RAM. A NVIDIA vai usar isso? Não, é como eu estou falando, é o limite máximo, né? Então, para inteligência artificial, para placas que precisam de muita memória, o GDDR7 vai permitir uma capacidade absurda, um salto absurdo de capacidade de memória por banco. Entretanto, eu não imagino que isso seja o foco que a NVIDIA vai dar para gaming, né, para GeForce. Até porque ela tem que tentar entender como que ela pode criar placas muito mais fortes sem que a inteligência artificial faça com que outros públicos queiram sequestrar essas placas, como foi na mineração e como tem sido em algumas placas específicas da NVIDIA para a inteligência artificial. Passando já pela ideia do software e dos núcleos internos, eu imagino que um novo processo de fabricação vai fazer com que a NVIDIA, chegando no limite do retículo, né, do tamanho do chip máximo, ela consiga aumentar em muito a quantidade de CUDA cores que tenha numa placa. Isso vai melhorar não apenas a capacidade dela de rasterização, como de paralisação de qualquer atividade que você possa imaginar que uma GPU faz hoje. Entretanto, a NVIDIA já vai começar a fazer uma aposta de dizer assim, cara, eu vou começar a dar uma moral maior para Ray Tracing do que para rasterização. Então, eu já não vou aumentar tanto o meu poder de rasterização e vou começar a aumentar muito mais o meu poder de Ray Tracing. Por quê? Eu imagino que a NVIDIA, da forma como fez com Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2, ela vai começar a trazer vários jogos AAA com Path Tracing. Porque o Path Tracing, sim, é um ganho visual evidente, incontestável, em relação à rasterização. Coisa que o Ray Tracing híbrido que a NVIDIA estava fazendo não fazia ser convincente. E a partir do momento em que a NVIDIA consegue uma evolução nesse aspecto, aí ela já vai começar a investir mais nisso justamente para ter de novo aquela história de ser a pessoa, né, a pessoa jurídica, né, que leva aquilo como a primeira, é a pioneira do negócio. Isso faz com que haja uma necessidade de melhoria dos Ray Tracing Cores, que não apenas em suas quantidades, mas também na eficiência, em como eles lidam com BVH, em como eles fazem cálculo de Ray Intersection, de Ray Tracing propriamente dito, e de Ray Bouncing. Isso tudo pode ser melhorado, tudo pode ser feito de uma maneira mais eficiente, não só no software como no hardware, mas muito provavelmente visando múltiplos efeitos e Path Tracing, para que realmente nós tenhamos um ganho visual evidente, que é o que muita gente questiona hoje no Ray Tracing usado pela NVIDIA e pela AMD de uma maneira geral e até nos consoles. Quando a gente já fala de Tensor Core, eu acho que não apenas uma melhoria no DLSS Super Resolution, que nós estamos falando aí de modo qualidade, performance, ultra performance, modos que realmente façam com que placas de vídeo de entrada consigam rodar sem muita perda de qualidade, trabalhar bem o 1080p, o 1440p, com um pouquinho mais de competência, usando melhor os Tensor Cores. Mas isso ainda é, na minha visão, um uso que não dá para evoluir tanto no Tensor Core, porque o DLSS já é muito competente. A questão é, o NVIDIA Ace. Esse negócio tem que ser implementado. Imagina você jogar, por exemplo, um jogo que deve lançar em breve, GTA 6, num PC, com Tensor Core sendo utilizado para criar uma relação com um NPC de forma que a inteligência artificial responda um prompt de comando que você dê para o NPC. Então nós estamos falando de mundos muito vastos, mais vivos, mais conscientes, mais inteligentes e mais humanos, para que a gente consiga ter uma relação com o jogo muito mais realista, inteligente e interessante. E aí o NVIDIA Ace vai ser importante para isso. Mas eu acho que só se a NVIDIA investir em jogos, investir junto aos desenvolvedores, para que isso seja implementado e isso faça uso de Tensor Core. Aí nós vamos ter uma NVIDIA que não só gera uma melhor imagem de DLSS, diferentemente da AMD com FSR, como gere uma melhor imagem de Ray Tracing com Ray Reconstruction, em vez da forma
normal como faz a Radeon, e também vai te entregar uma melhor experiência por conta da inteligência dos NPCs que vão usar os Tensor Cores da NVIDIA. Então, isso é um detalhe muito interessante. Tem uma outra unidade computacional que é muito importante hoje, que é o Optical Flow Accelerator, pessoal. E esse é o responsável pelo Frame Generation, a geração de quadros que ficou aí famosa na geração RTX 40. Hoje, você tem um input lag alto, uma qualidade de imagem mais ou menos, um problema sério com sincronia vertical e você ainda tem um ganho de performance, vamos dizer assim, limitado, né? Um X ganho de performance que é relativamente bom, mas que pode melhorar. E aí, o meu palpite é que com os novos Optical Flow Accelerators, e a NVIDIA, para mim, vai fazer de tudo para que ganhe muita performance com isso, com a inteligência artificial nos Optical Flow Accelerators, ela pode reduzir o input lag, ela pode melhorar a qualidade do frame gerado, diminuindo a quantidade de artefatos de ghosting, diminuindo os bugs em V-Sync, diminuindo os bugs em legendas, e ela pode melhorar a performance extra gerada. Então, a NVIDIA, eu inclusive imagino que ela pode criar um DLSS Frame Generation na nova geração de modo qualidade e de modo performance. O modo qualidade, ele vai manter o input lag que você já lida hoje, manter o ganho de performance que você já tem na geração atual, mas ele vai melhorar tanto a qualidade de imagem que vai fazer com que você nem perceba que o frame está sendo gerado por inteligência artificial. E aí sim nós vamos ter um ganho de performance que não vai ser discernível de um ganho de performance de aumento de CUDA cores e de melhora de rasterização. E aí é um novo patamar. Mas ao mesmo tempo ela pode simplesmente dizer assim, mas como a gente tem mais performance nesses Optical Flow Accelerators, a gente vai simplesmente ter um modo performance. Esse modo performance vai manter a qualidade de imagem que você tem hoje, com aqueles artefatos, com bug de V-Sync, mas melhorar o input lag, e aí ser muito mais responsivo, e também melhorar a quantidade de frames gerados, e aí você vai ter um motion, né, um detalhe de movimento muito melhor. Então, você vai escolher se você quer frames muito bonitos, sem a percepção dos problemas, mas com a mesma qualidade, a mesma quantidade de frames gerados, o mesmo input lag, ou se você quer um input lag mínimo para você jogar um competitivo, por exemplo, mesmo tendo a mesma qualidade de imagem de hoje. E aí, pessoal, tudo isso sendo discutido vai servir de arcabouço teórico para você no momento que você sentar com uma galera na faculdade, no momento que você estiver num grupo do Facebook, no momento que você estiver no Twitter, discutindo sobre os lançamentos, né, da nova geração da NVIDIA, RTX 5080, 5090, até porque agora o Jensen está falando em lançamento geracional todo santo ano. Será que eles vão virar a Apple? Né? Será que eles vão virar a Samsung? Será que eles vão lançar todo ano uma geração nova? Isso tudo está aí para ser descoberto e o PC Facts vai estar aqui para ajudar vocês a entender isso. Portanto, se vocês têm dúvidas, sigam a gente no Twitter, sigam a gente lá no Instagram, sigam a gente no Facebook, no Telegram, chame a gente conversa, bate um papo, a gente comenta os assuntos que estão por vir por aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.